né? Se ficar bom, a gente vai até fazendo mais coisas, né? Então vamos lá que vai ser benção demais. Deixa eu só liberar aqui mais gente que pediu para entrar e a gente vai lá. Bom, vamos começar. Eu acho que a melhor forma da gente começar o texto é a gente abrindo lá em Atos, capítulo 16. Então, todo mundo aí com a Bíblia aberta, nós vamos estudar a Bíblia, é um estudo bíblico. Então, não tem como a gente falar sobre Bíblia sem estudar a Bíblia, né? E eu queria aqui mais uma vez sugerir alguns livros para vocês, né? Eu queria sugerir o livro de Filipenses, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu já tinha falado na Lagoinha Ipatinga sobre essas literaturas. Pastor Hernandes Dias Lopes fez um comentário sobre o livro de Filipenses. Também queria sugerir para vocês esse livro aqui, ó, né, da editora Cultura Cristã, né, sobre Filipenses. Não sei se está todo mundo dando para ver. É um livro sensacional, um comentário bíblico também sobre o livro de Filipenses. E esse, que particularmente é um dos que eu mais gosto, que é esse aqui do Gordon Fee, Filipenses, da editora Vida Nova. Tá? Então, para aqueles que puderem adquirir, vai ser muito bacana, né? Vamos lá para Atos capítulo 16, e eu queria ler com vocês aqui o texto, né, que diz, Atos 16, verso 6, e nós vamos ler ele junto, tá bom? A leitura é um pouco extensa, então todo mundo acompanha aí, seja os que estão com a Bíblia aberta ou os que estão, né, com só vão poder ouvir. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Vamos lá. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Verso 11. É, Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipe, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade, fomos à beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Capítulo 16, verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Verso 19: percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a principal praça diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para
vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Ouviram, os outros presos ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Verso 22. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-o para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: Crê no Senhor Jesus e será salvo, serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus e a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Bom, eu acho que esse é o texto base, né, para a gente poder tomar como ponto de partida o estudo, né, esse estudo de Filipenses. Então a gente não consegue, é importante a gente poder, a gente ter essa consciência, né, que todas as vezes que a gente for estudar, principalmente as epístolas, a gente precisa, as cartas pastorais, a gente precisa, né, ter como parceria o livro de Atos, principalmente relatos como esse de Filipenses, que nós temos, né, o capítulo 16, que é um capítulo relativamente grande e que tem muito conteúdo para a gente analisar. E isso é muito importante porque talvez para a gente isso não faz, é, não faria, como é que eu posso dizer? Nós não deixaríamos de acreditar no livro e nem na autenticidade e nem na inspiração. Mas existem muitas pessoas que são mais críticas, pessoas estudiosas, que teriam muitas dificuldades com a questão de não ter, né, o livro de Atos. A gente precisa também lembrar que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né, o mesmo Lucas do Evangelho de Lucas, e Lucas ele foi fundamental para, para deixar muitos documentos para a igreja e para nós, né, como documentos que são fidedignos, documentos que trazem autenticidade, trazem verdade ao texto. Bom, diante disso, a gente precisa então perceber, né, a perspectiva de que Filipos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em Roma no início da década de 60, para seus amigos de longa data e compatriotas no evangelho que viviam em Filipe. Então a gente precisa entender que Paulo ele vai escrever a carta aos filipenses e essa carta ela foi escrita, né? Eu coloquei aí, na era colocou aí para vocês, né? Basicamente a ordem que a gente vai seguir aqui com vocês nessa aula, né? Nesse curso aqui. Primeiro a gente vai dar uma introdução aí, né? A gente está falando, a gente está nesse primeiro momento aí. Então, a perspectiva de Filipos é que a carta ela foi escrita, né? Por Paulo, pelo apóstolo Paulo, no início da década de 60, né? Agora, quando é que isso acontece? Quando é que Atos 16 acontece? Acontece provavelmente na década de 50, né? Provavelmente Paulo tem essa experiência na cidade de Filipos nessa década de 50 e quando ele escreve a carta aos Filipenses, nós estamos falando, né, do ano 60 depois de Cristo, né? Paulo, ele está na prisão, mas não é essa prisão aqui que Atos está falando quando ele é açoitado e o carcereiro se converte.
ele está na prisão em Roma em um outro momento, né? Ou seja, 10 anos depois desse relato de Lucas, em Atos capítulo 16. E, apesar da dificuldade, ele escreve as cartas de lá, né? A igreja de Filipos se torna, né, uma igreja amiga de Paulo, né? Por isso essa carta é considerada a carta da amizade, né? Porque tudo que Paulo aqui escreve na carta aos Filipenses é uma carta onde ele está ali falando como amigo, como alguém que tem uma amizade, um apreço, um carinho, uma consideração absurda. Bom, então, tomando como base essa introdução, a gente precisa entender, então, né, que a carta aos Filipenses foi escrita debaixo desse contexto. É verdade que Paulo não viaja uma vez só para a cidade de Filipos, ele vai várias vezes. Então, para você que está anotando aí, né, você precisa ter como ponto de partida aí. Bom, vamos falar um pouquinho da cidade e da história dessa cidade chamada a cidade de Filipos, né? A gente precisa entender, eu não estou aqui com o mapa, mas se nós pegarmos o mapa bíblico daquela época, né, a região da Macedônia é uma região ali na Grécia, né? E a Macedônia é uma região que compreende não só a cidade de Filipos, mas também a cidade de Tessalônica, né? A cidade de Troade. Então, Paulo, quando ele chega na cidade de Filipos, ele chega de fato debaixo de uma direção de Deus. Paulo não ia para a cidade de Filipos. E o texto aqui deixa muito claro, eles estavam indo para uma província da Ásia, ou seja, eles estariam pregando na Ásia e não estariam indo para a cidade da Macedônia, né? E ali, então, debaixo de uma direção de Deus, Paulo é enviado junto com Silas e provavelmente Lucas também, né? Eles são enviados para a cidade de Filipos, mas que eles também passam nas outras cidades. Se você perceber aqui, se você quiser, você pode perceber aqui, né, no verso 11 do capítulo 16, como que Lucas, que é o autor, está aqui dizendo, né, partindo de Troade, navegamos, ou seja, Lucas estava junto com Paulo e com Silas nessa viagem, né? Nessa viagem missionária que ele faz e que antes ele iria para a província da Ásia e ele chega à província, à cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela foi formada no ano de 356, né, antes de Cristo, por um cara chamado Filipe da Macedônia. Ele foi pai de Alexandre o Grande, né, que foi o grande imperador do Império grego, né, onde é, ele renomeia em sua própria homenagem. Então, Filipe, né, da Macedônia, era pai de Alexandre e essa cidade é formada ali por ele. Filipos e toda a Macedônia caíram sob o comando de Roma em 68 antes de Cristo, que abdicaram da antiga dinastia macedônia e, por fim, criaram uma província romana dividida em quatro partes, né? Então, Filipos era uma colônia romana conhecida pelo seu nacionalismo patriótico. Então, Filipos era, sem dúvida alguma, uma cidade muito estratégica e por isso que Deus guiou para Paulo ir para aquela cidade de uma forma muito intencional, justamente para quê? Para que a partir daquela cidade o evangelho pudesse chegar, né, como chegou à Europa, né, a partir da Grécia, em tantos lugares. Mas é interessante perceber que essa cidade, ela era realmente uma cidade, uma província romana, dominada por Roma, era uma pequena Roma, né, um pequeno pedaço de Roma, e quando Paulo vai procurar uma sinagoga judaica para orar, ele não encontra. Ele não encontra por quê? Porque é justamente isso. Haviam poucos judeus
na cidade de Filipos. Então você percebe claramente uma influência e uma forma de ser como cidade que Roma estabelecia sobre a cidade de Filipos. E aí Filipos era uma cidade, então, uma província romana. Outra coisa interessante, então, a gente entender o contexto da carta. E por que que eu faço questão de falar do contexto da carta, que baseia-se em Atos 16, né? Então, Paulo aqui visita a cidade de Filipos, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as conversões que acontecem aqui, né? A primeira conversão, ela está do verso 11 até o verso 15, que é a conversão de Lídia, né? Paulo, ele vai procurar um lugar para orar, como eu acabei de falar para vocês, ele não encontra, e a gente precisa aqui entender, né, você que está estudando, talvez você já até tenha ouvido eu falar isso na igreja, né? Paulo tinha costume de toda vez que ele pregava, ou quase toda vez que ele fosse pregar o evangelho de Jesus, né, ele sempre usava como ponto de partida uma sinagoga judaica, né? É, talvez alguns dizem assim, mas ele era muito doido, né? Porque como é que ele ia para a sinagoga para confrontar, às vezes, algumas coisas que o judaísmo ali ensinava que era contrário, né, ao que o evangelho ensinava. E aí, mas Paulo, com muita sabedoria que ele tinha e conhecimento, ele usava essa estratégia justamente por quê? Porque ele partia de um ponto, ele tinha um ponto de partida que era o quê? O conhecimento que os judeus já tinham da lei, né? Então, Paulo, inclusive, usava isso para convencer os judeus de que eles tinham entendido errado aquilo que a lei tinha ensinado, né? Eles tinham entendido de uma forma diferente e Jesus ele vem para mostrar isso. Então, Paulo usava isso. Então, ali na cidade de Filipos, o que que Paulo faz? Ele faz o que ele fazia em todo lugar. Ele procura uma sinagoga para começar, né, o texto fala que ele foi para orar, mas a gente sabe que ele também foi para ler a Torá, explicar a lei, né? Ele era fariseu de fariseus, ele era um homem que tinha muito conhecimento, e ele então vai àquele lugar e ele então não encontra. E o texto diz que ele chega até um lugar, né? O texto fala que ele foi à beira do rio, onde ele esperava encontrar um lugar de oração, e ele se assenta e começa a conversar com as mulheres, né? E a gente precisa entender aqui que provavelmente, e assim, há quase 100% de certeza de que Paulo começa a conversar com mulheres solteiras, porque jamais, por mais que, assim como Jesus conversa com a mulher samaritana, né, jamais um homem conversaria com uma mulher casada naquela cultura e naquele tempo, né? Paulo chega e ele começa a conversar com aquelas mulheres dialogam com ele, e então ele percebe que Lídia ela tinha temor a Deus, né? E é curioso porque é, a gente, o texto às vezes a gente fica com dúvida. Por isso que uma das coisas que eu gosto muito quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa perguntar para a Bíblia é, o que ela mesma vai responder sobre alguns pontos, porque fala que depois aquela mulher ela se converte. Como que ela se converte se ela tinha temor a Deus, né? Curioso. O verso 14 diz que ela era temente a Deus, mas o verso 15 diz que ela foi convencida, e no verso 15 também diz que ela foi batizada. Então, não, parece que não tem uma coisa, não bate com a outra, né? Se ela era temente, então para que que ela batizou e como ela foi convencida? Tudo indica que Lídia não era uma judia. Lídia era uma gentil, né? E às vezes para você que talvez não sabe a diferença entre o judeu e o gentil, né? O judeu, né? Ele nasce judeu, mas ele se torna judeu também da sua religião automaticamente. O gentil era quem não era judeu.
né? E aí, o que acontece? Lídia se converte mesmo, aí fala o texto que ela era temente a Deus, então ela já acreditava, provavelmente, em algumas coisas que o judaísmo ensinava, que a lei mosaica, né, a lei de Moisés ensinava, e então ela já tinha esse temor, ela já tinha esse respeito, né? A gente encontra isso, por exemplo, quando o povo de Israel ia conquistar alguma terra lá em Josué, você vê um certo temor por parte do povo daqueles povos conquistados a respeito do Deus de Israel, né? Então eles diziam: a gente ficou sabendo desse Deus terrível, desse Deus temível, desse Deus poderoso, né? E a gente ficou com medo, a gente ficou com respeito, né? Lídia provavelmente tinha esse temor a Deus, mesmo não conhecendo ainda, né? E aí ela se converte, se batiza, e o texto então continua, até que a gente encontra também o relato da mulher, da feiticeira lá, né, da adivinhadora, que ela começa a falar em praça pública a respeito de Silas e Paulo, né, começa a falar que eles eram servos de Deus, e Paulo e Silas chega a ser até perturbado por ela, de tanto que ela falava. E aí, até um relato curioso, porque Paulo, né, já cansado daquilo ali, coloca a mão sobre ela, expulsa aquele demônio, o demônio sai dela, né? E aquilo ali, aquela situação, gera um problema, um outro problema, né? Primeiro, é claro, ela se converte, bom demais, mas ela era alguém que as pessoas ganhavam dinheiro através do trabalho dela. E isso gera um problema econômico ali, né? Os caras começam a não ganhar mais dinheiro com as adivinhações. E o que que acontece? Eles dão um jeito de prender Paulo e Silas para parar com isso, né? Curioso, né? Porque Paulo e Silas começam a interferir a partir daquilo que eles estavam fazendo, que era pregando o evangelho, né? E as pessoas começam a se converter e elas começam então a abandonar aquelas práticas erradas, né? E depois a gente tem o relato do carcereiro que se converte toda a casa dele, como a gente leu, né? O carcereiro se converte e a casa dele toda se converte. Então, eu não sei se vocês estão entendendo aqui, mas a igreja de Filipos começa, né? Provavelmente começa na casa de Lídia, como o texto mesmo diz lá no verso 15 do capítulo 16, e a gente tem o relato dessa mulher que era uma adivinhadora, e a gente tem também o relato da família, né, do carcereiro que se converte todinha, né, é batizado, o negócio é forte, Brasil, né? O manto é forte ali e tá todo mundo se convertendo e a coisa acontece de uma forma linda. Então, aquela igreja ali, basicamente, tem como seu ponto de partida, né, esse relato de Atos 16, né? Agora, talvez a gente possa perguntar, né, essa foi a primeira e única vez que Paulo teve na cidade de Filipos, né? E isso a gente precisa entender que não, né? Eu queria ler com vocês aqui alguns outros relatos que nos dão dicas de que Paulo foi outras vezes ali, né, na cidade de Filipos, apesar de às vezes a gente encontrar a visita em Macedônia, a gente precisa aqui entender que ele deve ter ido também na cidade de Filipos. Atos 20, verso 1 até o verso 6, diz assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Então, perceba aí, né, a presença de Paulo indo em outro momento para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, quando estava a ponto de embarcar para a Síria. Então, Paulo ele esteve na cidade de Filipos, aqui em Atos 20. Mas também a gente percebe uma outra visita. Abra sua Bíblia aí também, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 5, né? Perceba mais uma vez
o apóstolo Paulo aqui visitando. Sinceramente, eu não sei te dizer o ano de cada uma dessas visitas, né? O que eu posso afirmar é que Paulo foi mais do que uma vez na cidade de Filipos. A gente tem o relato da primeira viagem de Paulo à cidade de Filipos, que foi é, nesse texto aqui, que em Atos 16, mas a gente tem outros relatos, né? Então, 1 Coríntios capítulo 16, verso 5, diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Tá vendo? Em 2 Coríntios também, 2:13, né? É uma outra visita, né? É, 2 Coríntios 2:13. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. O finalzinho do texto, não vou ler o texto todo, diz: por isso despedi-me dele, né, de Tito, e fui para Macedônia. Então perceba aí, né, mais uma vez, né, Paulo indo para a região da Macedônia, provavelmente passando na cidade de Filipos. Mais uma vez, gente, não vamos confundir as coisas. Isso tudo acontece antes de Paulo ser preso em Roma e aí quando ele escreve a carta aos Filipenses, no ano 60. Então, entre o ano 50 e o ano 60, provavelmente Paulo fez várias visitas à, à cidade de Filipos, né, e visitou os irmãos, né? E a gente também tem relatos, eu não vou ler aqui, de que quando o próprio texto de Filipenses fala que Paulo tem desejo de visitar os irmãos é, da igreja de Filipos, né? Então, ou seja, mesmo preso, ele esboçava claramente um desejo de ir naquela cidade, revê-los e tudo mais. A gente há uma teoria, eu acredito nela, que Paulo não conseguiu fazer isso porque depois ele morre, né, por através de Nero, né, que foi que acabou matando Paulo, né, mas Paulo tinha o desejo de visitar a cidade de Filipos. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí, o ponto D é Filipenses como uma carta, né? Filipenses reflete todas as características de uma carta de amizade. E aí a pergunta é: por que amizade? Né? A gente pode ver facilmente muitos desses ideais são características do relacionamento de Paulo com os crentes, os filipenses dessa carta. Né? Muitos dos aspectos das cartas de amizade são bem evidentes em Filipenses, não apenas das questões formais, porém mais algumas fundamentais ao longo da carta. As realidades da amizade, as características formais da carta de amizade, portanto, explicam muito bem dessa carta, tanto a linguagem afetuosa em relação aos filipenses, como a linguagem forte. Então, da mesma forma que Paulo demonstra claramente o seu afeto, o seu carinho e todo o seu jeito de amizade mesmo com os irmãos, ele também expressa também, né, às vezes uma correção forte, como um amigo mesmo que tem liberdade para corrigir, para falar, para exortar, para chamar atenção, e isso acontece, né? Espero que não esteja cansativo, porque é bem metódico, né? É, é bem assim, denso o assunto, né? Espero que vocês estejam aí. E aí agora a gente vai fazer um exercício prático aí, eu vou pedir para o pessoal colocar, tentar e abrir a Bíblia aí, e vocês vão tentar encontrar aí, vocês vão colocar no chat, se vocês conseguem enxergar esse vínculo de amizade a partir do texto que vocês têm aí na Bíblia, que demonstra realmente essa amizade que Paulo tinha com a igreja, né? Eu vou dar um exemplo aqui para dar um ponto de partida com vocês aqui, e aí a gente vai abrir para vocês. Então, abre aí Filipenses, no capítulo 1, né? A gente vai voltar lá para Filipenses, capítulo 1.
E aí eu queria que vocês participassem um pouquinho, vamos dinamizar um pouquinho, né? Porque não é presencial, então a gente precisa tentar é, despertar aí e fazer todo mundo participar, né? Vamos lá. É, eu vou ler, mas vocês não precisam ficar presos ao capítulo 1, não, tá bom? A Nayara colocou em Filipenses 1, mas vocês podem procurar aí agora várias palavras ou vários versículos que expressam esse vínculo de amizade que Paulo tinha com eles. Eu vou te dar um exemplo aqui, que está no capítulo 1, verso 4, né? Verso 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Perceba o tom de carinho, perceba a forma é, de amor que Paulo expressa aqui por essa igreja. E eu queria que vocês agora estudassem aqui. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, vamos lá, gente, vamos mexer. Eu sei que todo mundo aí talvez teve um dia cansativo, cheio de coisa, mas vamos falar um pouquinho aí. É, algum Tente citar aí alguma referência bíblica que expressa a amizade de Paulo com essa igreja, né? Eu li aqui o capítulo 1, verso 3, eu queria que vocês colocassem aí, e aí vocês coloquem, eu vou ler, né, para vocês aqui. Então vamos lá. Coloquem aí, vamos lá. 1:3 é um exemplo. Vamos lá, gente. Procurando os textos aí, coloquem aí. Isso, olha, a Sônia colocou 1:8. Deixa eu ler aqui 1:8. Diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade. Isso mesmo, Sônia, muito bom, muito boa referência. Tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo. Perceba esse tom de amizade, né? Essa relação próxima, né? E é interessante porque se você for olhar o tempo que Paulo esteve ali na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto, foi muito maior do que na cidade de Filipos. Mas a relação de Paulo com essa cidade foi muito, muito maior. Então, não tem a ver com o tempo, né? Como diz, foi um tempo de qualidade, né? E aí Paulo teve realmente esse tempo de qualidade. Deixa eu ver aqui os outros textos aqui que vocês colocaram. Deixa eu tentar achar aqui. Achei, peraí. Capítulo 2, verso 12, né? A Maria Pereira colocou aqui, ó. Assim, meus amados, olha para você ver como é que ele trata os irmãos, né? Meus amados, né? A Elisângela colocou Filipenses 4:10, né? Deixa eu ler aqui o 4:10. Gente, estou gostando de ver, viu? Vocês estão muito bom mesmo. Glória a Deus. É, Vamos lá. Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Top, Elisângela. Isso mesmo, muito bom. Tem a Emanuele também, 4:1, né? Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade. Uau, muito, muito bom. Vamos lá, gente. Tem mais versículos aqui. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos exercitar a cabeça para a gente poder pensar junto aqui e juntos estudarmos esse texto tão poderoso e maravilhoso, né? Vamos lá. Estou esperando vocês. Filipenses 4:10, pô. Mais alguém? Ó, acho que está aqui escrito Cuca 3:1, né? Vamos lá, 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Isso mesmo, muito bom mesmo. Finalmente, irmãos, né? E aí aqui não é só uma relação de irmãos em Cristo, mas de fato uma relação de amizade. Assim, da hora está falando aí Filipenses 2:2, né? Deixa eu ler aqui. Completai a minha alegria. Muito bem, Sindaura, muito bem mesmo. Completai a minha alegria. Perceba esse carinho, né, e essa reciprocidade de Paulo com
os irmãos da cidade, né? Eu, gente, muito bom mesmo. Estou vendo que vocês estão assim, gostando mesmo e estão buscando conhecer mesmo. A Elisângela também fala aqui do 3,17. Vamos lá, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão. Bom demais. Isso mesmo. Todos esses versículos, e a gente poderia aqui citar mais, né, que reforçam a ideia dessa carta, né? O 2,27, a Emanuele está falando aqui, deixa eu abrir aqui e ler para vocês. Filipenses 2:27 diz: De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Perceba Paulo, né? A Emanuele foi muito feliz em citar. Perceba Paulo se abrindo, né, a respeito de Epafrodito e da preocupação que ele tinha, né, com ele, e ele conta mesmo, ele abre o coração, é uma carta assim muito sincera, né? Mas também Paulo ele não deixa de exortar, ao mesmo tempo que é uma carta de carinho, mas é uma carta com uma linguagem também que demonstra, porque uma amizade verdadeira, né? A gente não só fala o que o outro gosta ou o que o outro quer, mas a gente também fala a verdade, né? Paulo também corrige, né, exorta. O capítulo 4 e o capítulo 3, principalmente o capítulo 3, é um capítulo de exortação. Nós vamos estudar amanhã sobre isso, mas o capítulo 3 é um capítulo de exortação, né? Assim como depois de amanhã, gente, a minha colaboradora aqui, minha moderadora está me corrigindo aqui. Amanhã não, depois de amanhã, né? A gente vai estudar o capítulo 3 e a gente vai aprender um pouquinho. Então, Paulo também corrige. Então, perceba, mesmo no capítulo 3 a gente fala assim, poxa, mas essa amizade aí dura. Não, foi uma amizade verdadeira, né? Que ele, então, tem esse cuidado com esses irmãos, né? Bom, a situação da igreja, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa igreja que Paulo endereça essa carta, né? Ele envia uma carta e a gente precisa aqui lembrar que ele envia essa carta. Provavelmente, tudo indica que foi através de Epafrodito. Epafrodito foi aquele que dá notícias para Paulo na prisão sobre a igreja, né? É, o, a Emanuele aqui até citou o verso 27, e que é um texto muito interessante que fala sobre a relação dele, de Timóteo e Epafrodito. Então, tudo indica que Paulo recebe informação de Epafrodito, né, a respeito da igreja, e então Paulo escreve essa carta com esse objetivo, né? Então, de acordo com o relato, seu núcleo foi formado por um grupo de mulheres temente a Deus. Então, essa igreja, basicamente, ela tenha sido formado por essas mulheres, né? Como Lídia, como essa adivinhadora, né? Em razão da falta de uma sinagoga judaica na cidade, encontra-se junto ao rio no sábado para oração, né? Só um minutinho, gente, espera aí. Desculpa, gente. É, Nós não podemos ter certeza, com base em nenhuma das fontes, de quanto tempo Paulo e seus companheiros Silas, Timóteo e Lucas ficaram em Filipos. Todavia, qualquer que fosse a duração, foi o suficiente para estabelecer uma amizade próxima entre o apóstolo e a comunidade de fiéis na cidade de Filipos, né? E que os tornou amigos, como eu disse para vocês, mas também que Paulo, quando ele recebe essa notícia de Timóteo, Epafrodito também, né, provavelmente mais de Epafrodito, que visita ele da prisão e compartilha com ele o que estava acontecendo na igreja ali de Filipos, Paulo então escreve a carta, né? É, a gente precisa, né, mais uma vez reforçar qual era a situação de Paulo. Paulo estava preso
e isso fica claro também no texto, né? E a gente pode aqui encontrar isso no próprio texto aqui, que Paulo estava preso, né? É, há uma evidência interna da carta que favorece também é, essa menção, capítulo 1, verso 13. Abre a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 1, verso 13, né? Na minha versão que é NVI, vai falar: como resultado, tornou-se evidente a toda guarda do palácio, mas tem em outras versões que diz guarda pretoriana, ou seja, né, uma guarda de Roma, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então perceba que Paulo estava algemado, né? E é interessante isso também, porque Paulo ele tinha sido considerado um prisioneiro perigoso, né? Olha que ironia. Então ele estava preso junto a um outro a um carcereiro, né? As suas pernas elas estavam presas junto num outro carcereiro. Então Paulo, né? Isso, apesar de que era com certeza desconfortável essa situação, mas Paulo ficava ali, né, lado a lado com o cara e ele estava provavelmente pregando o tempo todo, né? Então o tiro saiu contra a culatra, né? Eles queriam prender Paulo, achando que Paulo não ia fazer muita coisa e ele agora está ali, ele tem a oportunidade de pregar, né? Como que é lindo perceber como que o evangelho não tem limite, né? E aí a gente precisa também entender, lá em capítulo 4 de Filipenses, verso 22, também reforça esse argumento aqui, né? É, o capítulo 4, verso 22 diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, né? Ou seja, tem gente que converteu já, né? Mandando saudações para a igreja de Filipos, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Paulo ali preso, começava a pregar, os caras começavam a se converter, e aí quando ele escreve a carta para a igreja, né, para Timóteo e Epafrodito levar a carta, já tinha gente que converteu e estava mandando um abraço para a igreja lá de Filipos, né? E coisa mais linda, né? A gente percebeu o agir de Deus, né, em meio a uma situação tão difícil que era a prisão, né? Bom, como que funciona a carta aos Filipenses? A igreja, a carta aos Filipenses, ela foi motivada basicamente pelo seguinte motivo: Paulo estava preso, né? E ele recebe a visita, né, de Timóteo e de Epafrodito, e diante dessa visita ele recebe os relatos de desses irmãos, né? Então automaticamente Paulo já não estava mais e nem podendo ir lá, porque ele estava preso. Mas também Paulo recebe donativos, né? É, Paulo percebe que muitos desses irmãos que antes queriam dar, ajudar, mas agora não estavam podendo, e eles agora é, estavam ali, ele estava ali recebendo esses donativos, e então ele escreve essa carta como uma carta também agradecendo esses irmãos por causa do que eles fizeram por ele, né? Então, o capítulo 4, verso 10, se você puder abrir aí, Filipenses, capítulo 4, verso 10, né? Filipenses, capítulo 4, verso 10, né? Eu queria que você abrisse aí e a gente vai ler o relato agora aí desse texto. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso
porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, perceba aí que Paulo ele está aqui reconhecendo, né, que aqueles irmãos antes não podiam ajudá-lo, e não era porque eles não queriam, mas porque eles eram impedidos, porque ele estava preso, né? E aí o acesso tornou-se bem mais complicado, né? Por isso os donativos não chegavam, mas eles chegaram. Então Paulo escreve a carta também com o objetivo, né, de responder a essa oferta de amor, né? E por meio de Epafrodito, e ele renova então o seu compromisso de amizade com a igreja e também essa gratidão, né? Então a gente precisa aqui entender como que funciona a carta. A carta basicamente ela tem como o objetivo, né? E aí eu me refiro ao objetivo de Paulo, mas o objetivo de Deus tornou-se muito maior, né? Que até hoje nos alcança. Mas Paulo, ele claramente, ele tinha dois objetivos. Primeiro, né, ser grato pela aquilo que os irmãos fizeram por ele, né, enviando os donativos, né, e tudo mais. E o segundo era, né, trazendo algumas orientações e, ao mesmo tempo, gratidão pelos irmãos daquela igreja que estavam precisando ser corrigidos, corrigir algumas coisas, por exemplo, os relacionamentos entre eles estavam conflituosos, né? A gente tem os relatos aqui de Evódio e de Sintique, que estavam tendo dificuldades, e ele então orienta para que elas pudessem então se resolverem, né? Então, esse é o relato aqui que a gente pode encontrar aqui nesse texto, tá bom? Bom, por mais que seja óbvio, a gente vai fazer aqui um outro exercício aqui, né? Que é sobre a autoria e a autenticidade da carta de Paulo. E talvez você diga assim, pastor, mas para mim isso é irrelevante se era Paulo ou não era, não muda muita coisa. Para a gente, talvez não mude mesmo. Mas a gente precisa aqui concordar que, sabendo quem é o autor, traz mais ainda, como é que eu posso dizer? Mais autenticidade, mais verdade sobre o texto bíblico, né? A gente tem uma chuva de gente que não acredita na Bíblia, acha que a Bíblia é invenção, que é manipulação, e a gente tendo essas comprovações, isso vai caindo por terra. E as cartas de Paulo, elas são muito claras. Então, a gente vai aqui tentar encontrar, né, aonde que a gente pode perceber a presença e a confirmação da autoria de Paulo no livro de Filipenses, né? E aí eu queria aqui instigar vocês a refletir, a pensar um pouquinho, e não pegar algo pronto, né, que eu venha falar com vocês e vocês venham só concordar, né? E aí a gente vai encontrar como? A gente vai encontrar tanto a Paulo citando, mas a gente pode encontrar também algumas coisas que confirmam que é o apóstolo Paulo o autor desse livro. Então, eu queria ver se vocês podiam me ajudar nisso aí. Vamos tentar encontrar aí no livro de Filipenses algum texto que vocês, na opinião de vocês, comprovem que é o apóstolo Paulo. E aí eu não me refiro Paulo somente dizendo que ele foi o autor, mas pistas que indicam que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Filipenses, né? E aí os céticos aí de plantão que não acreditam nisso vão caindo por terra e vão, né, não tendo mais o que argumentar a respeito desse assunto. Então vamos lá, coloque aí no chat aí agora algum texto, né, que comprove que Paulo é o autor da carta aos Filipenses, né? Eu queria que vocês escrevessem aí. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né? Tá tarde, pastor, você vai colocar isso para a gente fazer esse horário, né? Mas vamos lá, vamos forçar um pouquinho a nossa cabeça para a gente poder pensar, tá bom? Vamos lá, tô esperando vocês colocarem aí.
Vamos lá, Sindaura colocou, né? Filipenses 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Muito bem. Mais alguém quer colocar um texto aí? Eu vou aproveitar a citação da Sindaura para já falar enquanto os outros vão colocando aí, né? A Edith colocou o capítulo 1, o verso 1, 2, 3 e 4, né? Que diz: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. A Maria José colocou o verso 1,13, que diz: Como resultado, tornou-se evidente a toda guarda do palácio, né? Ou seja, vamos pegar aqui, né? Vamos pensar e refletir um pouquinho a partir do que eu já passei para vocês, né? Se Paulo está citando que ele estava ali preso, né, na guarda, há uma comprovação histórica, né, que foi ele realmente que estava preso ali, e ele, quando ele cita isso, é mais um relato histórico da presença de Paulo nesse momento ali, né, e que ele realmente escreve. O texto também, quando ele fala Paulo e Timóteo, é uma forma dele abrir, né, a carta, dizendo que ele é autor, porque era costume naquela época, todo autor, em vez de escrever, né, autor Bruno Bacelar, ele escrevia abrindo a carta, né? Então, quando um autor abria a carta, significava que ele era o autor dessa carta, né? Mas alguém quer citar algum texto aí? Põe aí, aí, ó, colocaram aí, a Sônia colocou capítulo 3 verso 4 a 8. Deixa eu ler aqui, né? Diz assim: embora eu mesmo estivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Olha para você ver, é isso mesmo, Sônia, muito bom mesmo. O detalhe aqui do verso 5 é um detalhe histórico, né? Ele está falando dele mesmo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ele apresenta o currículo dele, né? Ele pôs verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Perceba ele se apresentando, né? Então ele está ali, né, dando a, a todos aqueles que não acreditam, que querem questionar. E aí, olha, gente, olha que legal. Diante de poucos relatos que a gente aqui, vocês citaram, a gente meio que anula, né, a ideia de que não só o livro de Filipenses não é um livro inspirado e um livro de confiança, mas que o autor dele é um autor digno de confiança, um autor que realmente escreveu, né? E aí, mais uma vez, a Bíblia aqui é comprovadamente, é, ela é comprovada como verdadeira, como fiel, como correta, né? A gente tem pessoas que dizem que a Bíblia ela tem erros, tem tantas críticas aí, mas o livro de Filipenses confronta essa ideia, né? Gostei demais de vocês terem colocado aí, tem aí também Filipenses 2,19, eu vou ler, né? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias. Muito bem, Elisângela, né? Isso mesmo. A Edith colocou o capítulo 3 verso 6, né? Que foi o texto que quanto ao zelo perseguidor da igreja, né? E quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Muito bem, porque realmente ele foi perseguidor da igreja. Lá em Atos 9 comprova isso, né, Edith? Que Paulo foi perseguidor da igreja. Então, tá vendo como que eu não sei vocês, né? Mas eu sou apaixonado com a Bíblia e um estudo como esse, né? Eu estou muito feliz que a gente está com 26, né, participantes aqui. Verdade que a gente teve 64 inscritos, né, no grupo, mas a gente teve só não, teve 26 participantes, né? Glória a Deus pela sua vida, pelo seu empenho até essa hora estudando, e a gente vai, em nome de Jesus, na quarta-feira,
continuar, né? Mas hoje a gente está falando muito sobre, né, o que está em volta do livro de Filipenses, e na quarta-feira a gente vai tentar, é óbvio que a gente não vai conseguir estudar tudo, a gente vai tentar estudar capítulo por capítulo aqui, para a gente poder se aprofundar no texto. Bom, alguns assuntos que são gerais, que não dá para a gente poder aqui é, falar, né, é, e dizer que só tem um capítulo ou outro, né? Outra coisa importante, e é uma evidência da autoria de Paulo, que a gente, além dos que você citou aqui, podemos afirmar que Paulo é o autor, levando em conta a sua inclusão, incluindo todas as palavras presentes, né, no capítulo 2, do verso 6 a 11. Ele amava muito os irmãos dessa cidade, nós já falamos sobre isso. Ela foi escrita em Roma, nos anos de 60 e 62 a 62 no máximo, depois de Cristo, né? Ela foi destinada a essa cidade, cidade de Filipos, a igreja de Filipos, numa pequena província romana, e a gente percebe irmãs bem influentes ali, como Lídia, Evódia e Sintique, que são pessoas ali que contribuíram na igreja. Bom, há quatro advertências básicas que Paulo vai tratar aqui. Então, se a gente tem tanto contribuições quanto advertências gerais que o apóstolo Paulo vai tratar na carta, né, além da amizade, que nós já aqui falamos. Primeiro é a libertinagem, né? Então ele vai ter o cuidado de orientar, né, a respeito da libertinagem, onde o ventre, né, onde muitos daqueles que estavam ali podiam se descambar para a libertinagem. Um outro assunto presente na carta é o perfeccionismo, né? Onde no capítulo 3, principalmente, esse assunto é tratado, né? Basicamente, se a gente pode trazer aqui à tona as advertências de Paulo, são a unidade, né? Paulo ele quer trabalhar sobre a unidade, e também ele confronta o perfeccionismo, né? E da onde a gente encontra isso? Quando os judeus cristãos, né, estavam voltando a enfatizar e a cobrar a importância da circuncisão, né? Então perceba que ele é contra a necessidade da circuncisão, principalmente porque os irmãos da igreja de Filipos eram basicamente gentios, né? Então, era incoerente, né, se cobrar de gentio circuncisão, sendo que eles nem eram judeus por nascimento, né? E Paulo vai falar aqui no capítulo 3, verso 2, dizendo assim: cuidado com os cães, cuidado com os que esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então perceba o apóstolo Paulo confrontando esse exagero desse perfeccionismo, que na verdade era um fundo de um legalismo desnecessário, né? Então, Paulo confronta esse legalismo judaico que não salva ninguém, que não transforma ninguém. Paulo está dizendo, ele inclusive compara esses judeus cristãos que estavam cobrando desses irmãos a circuncisão de cães, né? Curioso porque a palavra cão, naquela época, né, os cães eram considerados animais impuros. E muitos chamavam os gentios de impuros. E aí Paulo ele está aqui dizendo que esses religiosos, eles eram impuros, eles eram cães, né? Aí ele aumenta o tom aí de advertência, onde ele confronta esse perfeccionismo, que ele sabia o quanto que isso atrapalhava
os irmãos, principalmente os gentios. Uma outra coisa que ele vai aqui exortar, eu já disse para vocês, que é sobre a unidade e a humildade, né? É interessante perceber como que é, aqui está escrito até errado, né? Umidade não, é humildade, né? Desculpa aí o meu erro. É, a unidade e a humildade, né? São duas coisas importantíssimas ali para Paulo nessa igreja. Por mais que Paulo ele era amoroso e era amigo daquela igreja, ele percebe que aquela igreja estava perdendo algo tão importante que era a unidade e a humildade para os relacionamentos, né? Quem é da Lagoinha Ipatinga, não sei se eu não consegui ver todos aqui, se todos são, mas eu preguei na igreja sobre 2 semanas sobre relacionamentos, né? E como esse assunto ele é tão relevante, né, para o assunto da igreja e da vida no dia de hoje, que é o assunto dos relacionamentos, né? E como é necessária a humildade para a gente conseguir vencer tantas diferenças, né? Paulo, ele inclusive pede para Evódia e Sintique para concordar, e o capítulo 4 verso 2 diz isso, né? Eu rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor, né? Agora, gente, eu queria que vocês também, mais uma vez, me ajudassem aqui, né? Eu vi que o pessoal participou, nem todos participaram, mas eu queria que a gente falasse sobre isso aqui, né? Onde que você percebe, além desse texto que eu acabei de ler aqui, capítulo 4 verso 2, Paulo falando sobre unidade, sobre relacionamento e sobre a humildade nesse relacionamento. Eu queria que vocês colocassem aí no chat aí, vamos trabalhar um pouquinho, né? Não é só o pastor Bruno falando, em boa que eu vou tomar uma água aqui enquanto a gente vai conversando, onde a gente pode encontrar no texto bíblico assuntos que tenham a ver com unidade, a humildade e os relacionamentos. Coloquem aí para mim é, esse assunto aqui que está bem evidente na carta de Filipenses. Ok? Coloque aí, por favor. Vamos lá. Eu citei agora aí Filipenses 4:2, né, como exemplo para vocês. Que ó, já tem gente colocando aqui, ó, capítulo 2, verso 3 e 4. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz: Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Muito bem, né? Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Não cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito, muito, muito bom, muito bom. A Sônia está falando aqui, o capítulo 4 verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo que de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Muito bem. A Elisângela está aí falando do 4:5, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Muito bom, Elisângela, isso mesmo. Vocês estão ficando bom no estudo bíblico, viu? Nós estamos conseguindo ter um estudo bíblico online top, né? Não sei se o professor aqui está ajudando, mas vocês estão. Vocês estão fazendo algo bem legal aí, e a gente está avançando, e a gente está conseguindo caminhar. Mas alguém pode colocar aí algum versículo que confirma que o assunto sobre unidade e humildade presente aí? Aí, ó, a Edith está falando aí do 4:9, né? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, né? Meu Deus, né? Como é desafiador a paz nos relacionamentos, e que ele está falando exatamente sobre isso. Mais algum outro texto que vocês gostariam de citar aqui? Vamos lá.
Tem muita coisa aí. Vamos, eu sei que talvez alguns aí estão, né, já estão com sono, mas vamos, gente, vamos, porque estudo bíblico aqui, ó, Sindauro colocou, gostei, vamos embora. 4:4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Muito bom, Sindaura, isso mesmo. Filipenses 4:12. Deixa eu ler aqui. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O capítulo 2, verso 29, vamos lá, diz assim: E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Muito bom, Maria. Isso mesmo, o pessoal está aprendendo mesmo a estudar a Bíblia, né? A gente está estudando hoje a Bíblia, né? E graças a Deus por isso. Bom, vamos lá. As contribuições teológicas do livro de Filipenses. Então, vamos partir para esse último tópico aqui da nossa aula de hoje, né, que nós vamos ter aqui as contribuições teológicas do livro de Filipenses para a gente, né? Primeiro, o Evangelho, né? Aqui nós vamos perceber claramente Paulo defendendo o Evangelho e falando do Evangelho, né? O capítulo 1, verso 12 diz: Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Gente, aqui é até interessante, já até entrando um pouquinho já na explicação do capítulo 1, mas quando Paulo fala sobre isso, ele está falando exatamente porque alguns irmãos estavam muito tristes, né? Porque Paulo estava preso em Roma e eles tinham um carinho muito grande por Paulo, e Paulo está dizendo para eles, gente, fiquem tranquilos, porque tudo está acontecendo para o progresso do evangelho, né? Ou seja, eu estou pregando aqui para a guarda pretoriana, né, para os soldados romanos, tá todo mundo se convertendo, né? Tanto é que no capítulo 4 que a gente falou hoje, os, os soldados mandam um abraço para a igreja, né? Ou seja, tinha gente convertendo ali, a gente não tem noção da quantidade, mas eu acredito que um homem como Paulo que pregava até para poste, né? Não era diferente ali na prisão. Devia estar pregando e o povo convertendo, o negócio devia estar sendo forte ali. Então, a contribuição teológica é justamente a defesa do evangelho e a continuidade do evangelho, né? Então, o evangelho aqui é um ponto muito importante onde Paulo vai falar. No capítulo 3 também, Paulo vai falar sobre essa questão quando ele confronta a questão da circuncisão, ele vai falar aqui. Então, no capítulo 3, e aí eu queria que você abrisse aí, por favor, o verso 9 diz, né? E ser encontrado nele não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, ele está falando do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a incapacidade de ser salvo, né? Então, aquela ideia de que a salvação ela viria por mérito, por cumprimento de lei, Paulo está dizendo que não, que é somente pela fé em Cristo Jesus. Uma outra contribuição bíblica cristã para esse texto, para o livro de Filipenses, é a Trindade, né? A Trindade presente aqui, né, no livro onde Paulo ele cita a presença, né, de Jesus, ele cita a presença do Pai, ele cita a presença do Filho aqui, né? Como diz aqui no versículo capítulo 1, verso 2: a graça a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba a citação aqui do Pai e do Filho presente, né, aqui, né? E a gente poderia aqui ler outros textos também que reforçam, né, a presença não só do Pai, do Filho, mas do Espírito Santo. O verso 19 diz: Pois sei o que me aconteceu
resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, né? Ou seja, a presença da Trindade, né? E é tão importante a gente entender isso porque existem pessoas que não acreditam na Trindade, né? E Paulo aqui está ensinando para a gente. Outra coisa é o papel central de Cristo. Como Cristo é o centro de todas as coisas e ele aqui é colocado também como ele é o papel central aqui nessa carta também, né? Então, a presença teológica e cristã e bíblica sobre Cristo. Uma outra coisa também é sobre quando a gente fala do papel central de Cristo, o capítulo 2 dos versos 6 a 11, é o maior exemplo, né, disso. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? E eu quero ler com vocês, capítulo 2, verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, gente, é tão bom, e eu não sei se vocês, tomara que sim, mas que vocês estejam entendendo não só a importância de a gente entender o, o que envolve a carta, mas entender também alguns ensinos gerais da carta, né? A gente tem capítulo por capítulo, como a gente vai fazer na quarta, mas a gente também tem assuntos que são gerais, que independente do capítulo um, 2, 3 ou 4, o assunto volta e meia aparece. E um deles como o papel de central de Cristo na humanidade, na vida do ser humano, e que ele é muito importante. Um outro também é uma estrutura escatológica, né? Uma estrutura sobre Cristo como, né, aquele que vai nos buscar, aquele que vai nos salvar, aquele que vai nos livrar da morte eterna, daquele que vai, né, nos salvar da condenação, né? E por fim, e aí é um assunto bem evidente, que é o assunto da vida cristã, né? O assunto da vida cristã é bem claro aqui, né? E a gente pode aqui encontrar, eu queria que vocês me ajudassem novamente, a gente pudesse encontrar aqui textos que comprovam, né, que o assunto da vida cristã está presente no livro de Filipenses. Então, eu queria que vocês aqui colocassem agora, para a gente fechar com chave de ouro, tá, gente? Vamos lá. Eu queria que vocês aqui, então, falassem sobre, né, textos que comprovam, né, sobre o assunto sobre vida cristã presente aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês para facilitar, né? E aí depois vocês vão e sigam esse caminho aí, né? O versículo 21 do capítulo 1 diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando como é a vida cristã, né? Como é a caminhada do cristão, como nós vivemos. Então, citem aí versículos que comprovem o assunto da vida cristã presente no livro de Filipenses, em todo o livro, né? Não precisa pegar o capítulo 1 só, tem dois, tem no 3, tem no 4. Coloquem aí, vamos participar para a gente fechar com chave de ouro, né? Queria que alguns aí que não participaram, que tentassem participar agora, né, para a gente poder, né, fechar aí. Então, Filipenses capítulo 3, vou deixar. Você pode ajudar a ler? Ler para a gente, né? Filipenses capítulo 3, verso 15. Vou deixar a Nayara aqui ler para vocês. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará.
A Emanuele está citando o capítulo 3, versículo 17 e 18 na sequência, né? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A Liliane está citando o capítulo 1, versículo 27. Fala assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Maria Casado está falando capítulo 3, verso 10 e 11. Fala assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gabriela falou do capítulo 2, versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Elisângela, Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sônia, versículo 14. É isso que a gente acabou de ler. Filipenses 2, 24. Fala assim: confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. José Roberto fala, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom demais. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Bom, nós estamos agora finalizando o estudo de hoje. Queria lembrar vocês que quarta-feira eu vi que a Cindaura falou que não vai poder, mas o estudo de quarta vai ser um pouquinho mais longo, então nós devemos